Olá, amigos, bem-vindos ao canal Ufologia São Tomé. Hoje eu vou conversar um pouquinho sobre o caso Varginha, né? Na verdade, eu nunca abordei esse tema, mas assim, embora nós estamos aqui do lado de Varginha, né, São Tomé das Letras, acaba respingando, né, o tema caso Varginha, né? Mas hoje eu vou falar um pouquinho sobre a abordagem, a parte dessa abordagem que ainda não foi muito explorada pelos ufólogos, porque até então eles estavam focados na questão de estar comprovando, né, de fato, que os seres estiveram aqui presentes, que foram de fato capturados, né, que foram levados, né. Então tem 2 documentários, agora também está saindo o documentário na Rede Globo, então tem bastante material, né, para comprovar que de fato, né, o caso Varginha não foi uma realidade fictícia, e sim uma realidade comprovada, né, a gente tem comprovação dos fatos. Mas eu queria trazer um aspecto que eu achei muito interessante, a partir da abordagem do doutor Ítalo, né, e ele trouxe um aspecto muito, peculiar, né, quando ele comenta mais sobre os seres, né. Ele fez um comentário em que ele disse que conseguiu, de alguma forma, uma comunicação, com um dos seres que estava, dentro do hospital, e esse ser estava, provavelmente num leito, né, pelo que ele conta, e dessa visita a esse ser, ele disse que como se comunicou, né, de forma telepática com esse ser. E ele até, comenta, né, a atmosfera que emanava desse ser. Era uma atmosfera benevolente, né, e disse que, sentiu até uma certa, empatia, né, pela situação, né, em que aquele ser se encontrava, né. Eu queria até pegar esse gancho para comentar alguns aspectos, né, que eu acabei vivendo diante dos meus contatos, durante esses 20 anos em que eu venho sendo contatada. Eh, eu me lembro muito que um desses contatos abordou uma preocupação, bastante preocupação, em que ele estava vindo por meio de uma incorporação, uma pessoa, do nosso meio, né, de contatos, e ela, foi receber uma licença para estar recebendo, assim, por incorporação, um desses meus contatos. E eu lembro que a preocupação deles era que não poderia permanecer nessa atmosfera por muito tempo. A preocupação era que, a atmosfera do planeta, por conta da vibração, ela poderia estar, de alguma forma, interferindo, na mudança do pensamento, na mudança de atitude, comportamento, e sendo influenciada, inclusive, pela grade da dualidade, não é, porque nós estamos vibrando nessa vibração desse ambiente, que é um ambiente terreno, que é um ambiente bastante denso, né, e eu percebi, né, pelo meu contato, que existem N realidades presentes, inclusive dentro do planeta. Provavelmente esse ser de Varginha, ele é proveniente de um ambiente em que a vibração ela é um pouco mais, mais refinada, né, uma vibração em que, as pessoas se relacionam dentro de um sistema em que a dualidade, ela não é a presença, ela não é a diretriz, né, do pensamento das pessoas, da atitude das pessoas. Então, isso foi uma informação que eu recebi de um dos meus contatos, essa preocupação. Então, quando, a nave, né, desses seres de Varginhas caiu ali em Varginha, a primeira coisa que eu me lembrei, né, essa preocupação. E aí quando o doutor Ítalo comenta, né, dessa atmosfera de vibração emanando desse ser que estava ali presente, eu logo fiz uma ponte e relacionei esses 2 conteúdos. Por quê? Porque eu entendi que, na verdade, esses seres que caíram na nossa atmosfera deveriam ter uma preocupação também nesse sentido, de manter, né, um padrão de vibração com toda a situação que estava acontecendo no entorno deles, né,
manter essa vibração, assim, dentro de uma faixa, né, de benevolência, uma faixa, assim, mais do amor, né, o amor, fora da nossa realidade, né, talvez uma atmosfera que a gente não conhece. E por aí eu comecei a perceber que existem N realidades que estão justamente, compartimentadas, separadas da nossa, exatamente por conta dessa questão da faixa de vibração, não é? Então eu acredito, né, que esse ser que estava ali convalescendo, deveria estar, muito preocupado, mantendo essa linha, né, de benevolência ali, mesmo na comunicação com o médico, exatamente para evitar, esse rompimento de padrão de vibração, né. Esse é um detalhe que, assim, é só quem é contatado, chega talvez a essa reflexão, né. Então, eu entendo que se por acaso, diante de uma situação anormal, um ser como esse, ele perde o padrão, ele começa a adentrar uma vibração como a nossa do medo, do pânico, a situação que baixa a vibração, poderia ser um ponto, assim, complexo, né, para ele, porque se ele perde o corpo físico num padrão de vibração como o nosso, estando, ancorado nessa vibração, ele poderia inclusive sofrer uma queda energética desse padrão, acabando que, ele perde o corpo físico aqui, ele acaba tendo que retornar, não para a realidade onde ele estava, mas para a nossa realidade, dentro desse padrão de vibração mais denso, né, digamos assim, nessa realidade. Então, essa mesma preocupação que um dos meus contatos tiveram, eu entendi que provavelmente esse ser também tivesse tido, né, o mesmo tipo de preocupação. Então, manter a vibração numa faixa, né, de benevolência, certamente também poderia ser até uma forma de manter o equilíbrio, apesar das circunstâncias, né, para que, perdendo o corpo físico, né, o corpo espiritual retornasse para o ambiente de onde ele estava habitando. E a gente analisando toda a situação desses seres, a gente percebe que, de fato, esses seres estavam numa estrutura, biológica, muito fora do padrão da nossa realidade, até porque, o corpo dele estava desidratando e perdendo um líquido viscoso, já apontado por algumas testemunhas, né, do caso, em que, reflete que, de fato, essa atmosfera, da luz provavelmente não era pertencente, né, a esses seres, né. Então eu tenho essa minha teoria que, de fato, eles são seres terrenos, de fato, mas que estavam dentro de uma abordagem, assim, abissal, um reino mais subterrâneo. E aí, por aí, a gente começa a refletir sobre, quais são as realidades que estão aí disponíveis dentro do planeta, né, que a gente pode estar aí sendo, separados apenas por conta da vibração, não é? É uma teoria, né, mas é uma forma de entendimento que eu acho bastante importante, porque nós estamos avançando cada vez mais nessa questão do contato, nessa questão das realidades, né, de outras existências dentro do planeta, não é? Então é isso, eu quis trazer essa conversa, né, mais nesse sentido, da gente estar trazendo já como eu acredito, como uma vitória muito grande, né, da ufologia, dos nossos ufólogos que foram os pioneiros aí, há 20 anos atrás, né, buscando, fatos que ocorreram, para chegar num ponto em que não há mais, né, o que a gente está negando, né, e que a gente não tem mais o que dizer, né. Olha, não há dúvida de que, de fato, existem outras vidas, outros seres, outras realidades, né, que estão aqui pertencentes. Eu não diria que eles são extraterrestres, né, eu diria que dentro do planeta existem, N possibilidades, né, que só nos separa de fato, seria a grade energética. Mas é isso aí. Eu fico muito feliz, né, de poder estar, hoje apontando um pouco sobre
o caso Varginha, analisando outros aspectos, né, dessa realidade, em que o doutor Ítalo fala até comenta até que eles eram um anjo, né, uma característica, né, que comprova, que esses seres estavam de fato numa vibração, né, diferente da nossa, para ele poder sentir, poder estar, percebendo, né, essa vibração diferenciada. Então é isso, pessoal. Eu agradeço muito para quem está seguindo o canal Ufologia São Tomé. E voltando a dizer que São Tomé das Letras é um polo muito quente, né, de avistamentos, provavelmente ligado nas questões do caso Varginha, conectado, de certo, porque nós estamos muito perto e não há como negar, né, já que a questão de cidades é uma questão nossa, né, humana, em que esses seres eles entendem por regiões, por exemplo, regiões compatíveis, né, com o campo de interesses, né, desses seres. Provavelmente as montanhas, né, com os cristais de quartzito, provavelmente o Rio Conceição, o Rio Verde, né, que em Varginha ele começa com o Rio Verde, mas ele passa aqui atrás como Conceição do Rio Verde. Então, a gente vê que são aspectos, né, que no fundo, acabam, gerando uma expectativa, né, que acaba gerando essa vida as vidas extraterrenas, né, não terrestres, mas essas terrenas. Então, um abraço para vocês, agradeço muito. E vou aproveitar para desejar a vocês um feliz ano novo, um feliz 2026, né? E já lembrando que nós temos um encontro marcado no dia 1 e 2 de maio desse ano, para o encontro ufológico, né? O maior encontro de ufologia do país, aqui em Santo Tomé das Letras, né? Que é um polo onde nós também teremos a vigília ufológica. E esse ano passado nós conseguimos ter alguns avistamentos muito interessantes, tá? Não deixem de aproveitar esse encontro. Um abraço para vocês, tá? E fiquem com Deus. Até mais.